Pessoal, o tema da aula de hoje é seleção. Esse tema é do curso de bacharelado em administração da disciplina Noções de Psicologia Organizacional. Os slides que vão ser apresentados foram desenvolvidos pelos alunos Josiane, Luana e Luiz, sob orientação da professora Janice Pinho, fazendo parte de um trabalho conteúdo desenvolvido no trabalho interdisciplinar de cultura empreendedora pelos alunos Josiane, Luana e Luiz, sobre a minha orientação, professora Janice Pinho. O tema do trabalho, importância do psicólogo no processo de recrutamento e seleção, uma visão bibliográfica. A meu convite, o grupo participará da aula síncrona da disciplina Noções de Psicologia Organizacional com os conteúdos recrutamento e seleção, e esses slides foram produzidos por ele. Bom, quanto à seleção, qual a importância? Quais as principais definições? Como que é realizada? Bom, primeiro, a gente passou pelo processo de recrutamento, que possibilita a organização dispor de um número de candidatos superior à quantidade de vagas. E assim, possibilitar selecionar entre os diversos candidatos que foram recrutados os mais adequados para o cargo. Entre esses vários candidatos que participam e que são recrutados, aqueles que vão ter uma visão que vai proporcionar à empresa maior eficiência. Então, a seleção, elas nos oportuniza isso, pegar dentro daqueles que foram recrutados, selecionar aquele que vai melhor enquadrar com a proposta da empresa. Para que isso ocorra, devem ser utilizados procedimentos capazes de comparar os diferentes candidatos e, assim, selecionar os potencialmente mais preparados para a vaga. Existem diversos procedimentos que nós vamos ver ao longo dessa aula, adequados para identificar as características pessoais de cada candidato, com vista a possibilitar a seleção dos mais aptos. Qual a importância? Quais são as principais definições? Como é realizado o processo? Então, nós vamos ver a partir de agora. Na definição de seleção, nós temos que seleção de pessoas é o processo posterior ao recrutamento. É uma busca que escolhe candidatos aos cargos exigidos na organização. A função da seleção é analisar as características do candidato, do local de trabalho e identificar aqueles que vão apresentar a melhor capacidade para desenvolver as atividades propostas, buscando aumentar ou melhorar a qualidade dos serviços prestados. A seleção de pessoas, ela funciona como uma espécie de filtro que permite que algumas pessoas ingressem na organização, ou seja, aquelas que apresentam as características que a organização deseja em relação ao perfil para trabalhar num determinado cargo, em relação às competências, as qualificações, e isso tudo é considerado no processo de seleção. A seleção, ela vai escolher o profissional que adequa melhor à empresa, em relação aos que foram recrutados. Segundo o processo de seleção, é o momento que você vai tirar aqueles que têm o perfil de acordo com a vaga, que tem a maior experiência que a empresa quer, que tem maior capacidade de integrar a equipe, que tem valores semelhantes ao da empresa. Então, quando se passa por um processo de seleção, existe todo um planejamento para chegar àquele perfil adequado. Né? A pessoa vai conhecer sobre o trabalho, vai ser dialogado sobre todas as propostas que o processo de seleção fazer. E assim, qual que eu devo, né, escolher? A seleção, ela implica uma comparação
entre um ou outro, ou entre vários, né? E assim o candidato, ele vai ser escolhido de acordo com as suas características. E a pessoa que vai fazer a escolha, que vai ser aquele que vai lidar diretamente com esse funcionário, ele vai apresentar as referências de necessidade para o cargo. É a análise de conhecimentos, quando a gente faz essa seleção, conhecimento das habilidades, quais são as atitudes que a pessoa tem em diversas situações, qual é a personalidade e outros muitos fatores que estão ligados à adaptação na organização, como o gênero, o porte físico, estatura, a localização em relação ao endereço, se a pessoa tem facilidade de se locomover, a idade, são fatores que são exigidos para as empresas, pelas empresas, para aqueles que vão ocupar uma determinada vaga. As pessoas se diferem de maneiras diversas, na maneira de se comportar, nos relacionamentos, no potencial de desenvolvimento, na contribuição que fazem à organização, de acordo com o Chiavenato. E o Chiavenato, ele diz isso e vale a pena a gente reforçar que a questão da maneira como as pessoas se comportam, principalmente num processo seletivo, ele vai demonstrar muitas das características da pessoa e elas são olhadas ao longo de um processo, porque o processo seletivo ele não ocorre de um dia para o outro. Ele tem diversas etapas que fazem com que a organização conheça as maneiras de se comportar, de se relacionar, e aí ela vai buscar aquele que vai contribuir mais para a organização. Segundo o Chiavenato, a seleção segue a seguinte ordem: triagem, testes, entrevista, verificação de referências, dinâmica de grupo. Na triagem, você tem aquele plus de todos que entraram no processo de recrutamento e que no recrutamento eles foram previamente selecionados, passaram por uma triagem. Essa triagem, ela facilita a adequação do perfil. Quando passa por testes, esses testes eles são mais específicos para conhecer algumas habilidades. E no processo da entrevista é onde se conhece a potencialidade muitas vezes da pessoa lidar com o trabalho. Quando da verificação de referência, ao apresentar locais que já trabalhou, conhecimentos que tem em relação ao trabalho, isso tudo é verificado para finalmente a pessoa participar de uma dinâmica de grupo para ver o seu enquadramento dentro do que se espera. Então, é na triagem, que é a primeira etapa da seleção de pessoas, ela equivale à coleta de informações referentes à função a ser ocupada, ou seja, uma triagem, uma análise curricular. O objetivo é identificar entre os candidatos que se apresentaram os que atendem aos requisitos básicos e têm maior probabilidade de possuir competências procuradas. É selecionar os colaboradores certos e que serão ali diferenciais, farão a diferença para a empresa. Então, nesse processo é muito importante que haja uma atenção na triagem. Funcionários com boas habilidades e atributos farão um trabalho melhor. Então, assim a empresa espera. Por outro lado, funcionários que causem atritos ou criem dificuldades não terão o desempenho que a empresa deseja, podendo comprometer as relações. Nos testes, é neles que se definem quem serão os poucos candidatos que irão para a próxima fase da seleção, que é a entrevista. Então, existe um afunilamento no processo. Na triagem, você já fez uma seleção dentre aqueles que participaram do primeiro processo em relação ao recrutamento. Nos testes,
é a oportunidade que as pessoas vão ter de mostrar seus conhecimentos gerais e específicos, se tem conhecimento de idiomas. São feitos testes de habilidades mentais, provas de trabalho, teste de honestidade e integridade, para então passar por uma dinâmica de grupo também. Isso tudo é para ver o perfil desse potencial colaborador. Na entrevista, que é considerada uma das mais importantes etapas do processo de seleção, ela tem a finalidade de obter informações pessoais e profissionais. E essa entrevista, ela se constitui no momento adequado, que vai verificar as experiências nos empregos anteriores, observar o temperamento da pessoa, o interesse do candidato e os seus aspectos pessoais relacionados com o cargo a que pretende preencher, o comportamento durante a entrevista, a higiene pessoal, o vestuário. Então, é muito importante que haja uma preocupação da pessoa quando participa de um processo de entrevista, porque vai ser ali que ela vai ter a oportunidade de entrar para a empresa. É nessa etapa que se decide as coisas de um lado e do outro. Por quê? Quem está participando do processo também está conhecendo a empresa, então ela vai ter a oportunidade de saber se é isso que ela quer ou não. É uma etapa que, quando tanto o entrevistador quanto o candidato devem estar preparados. É muito importante o entrevistador estar preparado para ele saber conduzir e o candidato para saber responder. Então, a entrevista, ela trata-se de uma técnica simples e direta, que pode ser usada em qualquer situação. E deve ser usada, porque é o momento em que as pessoas têm a oportunidade de se mostrarem com mais confiança. Passou pela entrevista, passa-se em seguida pela verificação de referência. Nesta etapa, procura-se obter informações profissionais e pessoais e com vistas a comprovar a veracidade dos dados fornecidos e aprofundar o nível de informações referentes ao desempenho profissional dos candidatos nos empregos anteriores. Então, faz uma checagem da veracidade dessas informações e como que a pessoa se desenvolvia no trabalho anteriormente em outra organização. A verificação de referência é feita para avaliar o nível de conhecimento geral e específico do candidato, porque o cargo exige, então tem que se ter uma comprovação, procurando assim medir grau de conhecimento profissional e técnico, bem como as experiências que esse possui. Passou pelo processo de verificação das referências, vai para a última etapa, que é uma dinâmica de grupo. Nessa fase, inicialmente, procura-se promover um clima de integração e harmonia entre os candidatos, estimulando a participação ativa, propondo a vivência de situações que se assemelham às atividades que serão desenvolvidas na função preterida. Tem como objetivo observar atitudes, postura, linguajar, relacionamento interpessoal, traços de personalidades, interesses e comprometimento com a tarefa. Uma dinâmica de grupo oportuniza conhecer melhor o candidato, identificando ou esclarecendo alguns traços de personalidade que numa entrevista dificilmente perceberia. Muitas empresas utilizam uma dinâmica de convidar os possíveis colaboradores, né, a participarem de um coquetel, de um jantar, de um almoço, para interagir com o grupo e aí perceber o seu comportamento. Por isso é muito importante que as pessoas fiquem atentas. Essa não é uma regra, né? Ou etapas que são seguidas por todas as organizações. Cada organização escolhe aquela que melhor se adeque a ela, visto que todas as etapas, elas inclusive geram custos. E algumas empresas, algumas organizações optam por formas diferentes de selecionar seus candidatos, que não necessariamente pode ser
com essa sequência que é utilizada para uma seleção externa. A seleção interna já há um conhecimento prévio das pessoas. Os testes psicológicos no processo de seleção, eles buscam avaliar psicologicamente. E essa é uma medida, né, que ela é objetiva. Ela traz uma amostra do comportamento em relação às habilidades da pessoa. Em um processo de seleção, teste psicológico tem como objetivo estimar atributos de personalidade, competências e verificar o desempenho que o candidato teria nas atividades associadas ao cargo pretendido. Os testes psicométricos são utilizados como objetivo de medir as aptidões individuais, avaliando interesses, aspectos motivacionais e emocionais, e até mesmo identificar distúrbios psicológicos. Os psicólogos organizacionais têm uma visão diferenciada e percepção apurada, que é capaz de trazer a sensibilidade à empresa e conseguir selecionar as pessoas e fazer com que elas fiquem alinhadas com o objetivo da organização, de acordo com Marx. Bom, e assim finalizamos essa aula. Obrigada a todos e bons estudos. Agradecimentos especiais aos alunos Josiane, Luana e Luiz. A referência bibliográfica utilizada pelo grupo para fazer os slides.